Amém. Apocalipse capítulo 5. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse capítulo 5 para darmos prosseguimento no escola bíblica nossa a respeito de Apocalipse. Esse é um capítulo, como o anterior, que é curto e, portanto, rapidamente nós vamos encerrar essa escola bíblica. Até porque muitas das coisas que serão faladas aqui também foram faladas domingo passado. Aí, a partir do próximo domingo, começa a complicar e complica bastante o livro de Apocalipse. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 5, né? Diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, quem é que estava sentado no trono mesmo? Jesus. Nosso Deus, né? Nosso Deus. E aqui a destra, né? A mão direita dele, ao lado direito, ele está visualizando. Então, lembrando, tem os anciãos em volta, tem os 4 seres, né? Que tem asas e tal, que tem rosto de animais, estão ali em frente. Tem os 7 espíritos na frente, tem o mar de cristal, tudo na frente. E agora apareceu esse livro na visão, né? Detalhe que não aparece, essas visões, conforme ele vai tendo, elas não chega alguém, não está chegando alguém se posicionando. Ele ora vê o trono, ora vê o trono rodeado com os anciãos. Depois ele olha de novo, além dos anciãos tem os espíritos, tem os seres, tem o mar. Cada vez que ele olha tem uma coisa diferente. Por que isso é dessa forma? Tá? Porque isso é para ficar claro que é uma visão. São visões. Não é assim necessariamente. São representações, que a gente já discutiu sobre isso. Então não é que tem literalmente chegou, ele não viu assentar, ele não viu nada. As coisas aparecem. E agora apareceu mais um elemento, né? Que é um simbolismo do céu. E esse elemento é um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Que livro vocês acham que é isso aqui? Livro da vida. Tá, o livro da vida. Quem mais acha que é alguma coisa? Que livro deve ser isso aí? Vai ser as coisas que vão vir. As coisas futuras. Como assim livro da morte? Não é, né? Porque o livro da morte são muitos livros. Lá em Apocalipse a gente vai ver que são muitos livros, não é um livro só, que tem os nomes dos mortos, né? Inclusive uma quantidade absurda de pessoas, né? Aqui em Ezequiel capítulo 2, ele também viu um livro que ele vai dizer assim, ó, Ezequiel 2:9: Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas as lamentações, os suspiros e os ais. Depois me disse: Filho do homem, como que achares, come este rolo. Então Ezequiel teve que comer, né? E aí ele comeu e disse, né? E enche as tuas entranhas, tal. Então comi e era minha boca doce como mel. Enfim, só para ilustrar que eu acredito que esse livro é o mesmo livro que foi apresentado a Ezequiel. A diferença é que aqui não estava com os selos, né? Ele não reparou nos selos. Por que eu acho que ele não reparou nos selos? Porque a visão de Ezequiel não foi uma visão do céu. Foi uma visão entregue a Ezequiel ali. Lá no céu, quando João viu, você vê que ele vai dizer, né? E viu um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então, a ênfase do livro em Apocalipse está na sua abertura. A ênfase do livro em Ezequiel está no seu anúncio, porque depois
Depois que Ezequiel recebe, Deus manda ele comer e ele é enviado a pregar. Ele vai anunciar aquilo ali. Você vai anunciar as punições e tudo mais, né, ao povo de Israel. Já aqui, a ênfase é quem vai abrir o selo. Então isso despertou, talvez, não tem como afirmar, mas acredito que despertou a atenção de João a observar os selos. É a única diferença. Os dois são livros, os dois representam a palavra de Deus, os dois foram entregues, né, e eram escritos por dentro e por fora. Tá? Então, nesse caso, o que seria esse livro então? Esse livro seriam as lamentações, seriam os ais, seriam todas as punições que viriam. Em Apocalipse, nós vamos ver já no próximo capítulo que esse livro, com esses selos, vai se tornar a ênfase agora do livro. Até então, não é. Primeiro apresentou o que queria dizer às igrejas, apresentou quem era Deus, o que queria dizer às igrejas, depois foi comunicando a visão de que tinha lá, e agora vai concluir essa visão apresentando um selo, é o elemento final, é o selo, é esse livro. Já no próximo capítulo, vai abrir os selos, a ênfase é na abertura e o que acontece nessa abertura. Eu estou antecipando isso porque semana que vem fica muito difícil. A gente vai ter que definir algumas coisas aqui já na semana que vem, ou pelo menos tentar definir. Então vou deixar isso para que os irmãos durante a semana se debrucem sobre isso, porque é algo que eu não tenho ainda muita convicção. Então, por exemplo, para a gente pensar junto, a ênfase está na abertura dos selos. Nós vamos ver esses selos já sendo abertos aqui no próximo capítulo, vai abrir os selos todos, os 7 selos, num capítulo só. Qual é a dúvida? Que depois da abertura dos selos tem uma série de eventos, né? E tem trombetas e tudo mais. A dúvida é, será que estão ligados? Será que é em cronológico? Ou será que um selo, a trombeta e assim sucessivamente representam a mesma coisa? Então a gente vai ter que estudar isso aí, porque vai abrir os selos e acabou. Não tem mais abertura do selo. Vai abrir até o 6º selo no próximo capítulo, o 7º selo no outro. Tem os elementos que acontecem antes. Bom, então vamos pensando nisso aí, ninguém precisa me definir nada agora, a gente assume o compromisso de ler durante a semana e meditar nesses selos. Até então, aqui agora, o anjo gritava, né, bradava, né? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então esse livro, que representam os ais, os sofrimentos, as punições que Deus daria ao mundo, ele precisa ser aberto. E não havia ninguém no céu, verso 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então esse livro representa também o próprio Deus, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, que é a punição de Deus ali. E eu, João falando, né, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então esse livro era muito importante, era algo, o mais importante, era aquilo que Deus tinha determinado para a conclusão de tudo. É a conclusão de tudo, todo o plano de Deus, a criação, a formação, tudo vai culminar aqui. E quando João esteve diante disso e não tinha ninguém para abrir, ele chorou. É interessante a gente pensar que duas coisas, ele está dizendo, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Ou seja, ninguém na terra era justo para poder receber a honra. A honra de ser o juízo de Deus, porque Jesus Cristo diz que Deus Pai deu ao Filho o juízo. Então, por quê? Porque ele pode abrir o livro e abrir os selos e aplicar essa parte do juízo de Deus que vem aqui sobre toda a terra. Havia... Você vê que tem um critério para abrir o selo. O critério é ser digno. O critério para abrir o selo é ser alguém digno, alguém que mereça isso, que conquistou ou que tenha honrarias ou méritos
para que pudesse abrir o selo. E não havia ninguém no céu, em primeiro lugar. Então, por exemplo, quem é que habita no céu, tirando Deus, que a gente imagina? Os anjos, os querubins, serafins, e seres celestiais, né? Dentre esses anjos todos, aí tem anjos que são arcanjos, né? Miguel, Gabriel. Esses anjos, alguém poderia abrir o selo? Não. Então, quem abriria teria que ser maior do que os anjos. Maior. Calma, vamos chegar lá. Teria que ser alguém maior do que os anjos, mais importante que os querubins, mais importante do que tudo isso. Também não havia ninguém na terra. E aí quem são os habitantes da terra? Nós, seres humanos, né? Os animais também, né? Estão na terra, não tinha nada. Não há ninguém apto, digno de abrir o livro. E também não havia ninguém debaixo da terra. Então, quem é que habita debaixo da terra? Diabo. Isso, nem Lúcifer, nem Satanás, nem ninguém, nem a serpente, ninguém, nem a sabedoria, nem Sofia, nem nada desses elementos, né? Nenhum outro ser. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, Maria é corredentora, ela não poderia abrir o livro. Allan Kardec foi, Buda foi alguém, qualquer um, né? Ninguém é digno de sequer olhar para o livro. O texto diz que ninguém podia olhar para o livro. E aí ele chorava muito, porque não tinha ninguém digno de olhar. E disse-me um dos anciãos. Então, dentre os 24 lá anciãos, um se dirigiu a João e disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o que foi que fez com que esse leão da tribo de Judá pudesse abrir o livro? O que ele fez? Ele venceu a morte. O que é o livro mesmo? São as punições. Não, são as punições, são os ais. O livro, esse livro aqui, são as punições. É um rolo, ó. O livro é um rolo. Vamos imaginar um rolo enrolado, enfim. E aí tem os selos aqui, ó, 7 selos colando, escrito por dentro e por fora. E não tinha ninguém digno para abrir esses selos. Esse livro representa as punições de Deus. São os ais de Deus. Qual é a maior das punições de Deus? Quem sabe? A morte eterna. Isso, é o inferno. Acerta, todo mundo certo. Então, está dizendo aqui que esse foi quem venceu. Então, quem foi que venceu o inferno e a morte? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ó, Deus é Pai. Ó, vamos entender aqui, ó. Deus é Pai, que está lá no céu. Deus é Pai. Jesus Cristo é Deus Filho, que veio ao mundo. E tem Deus, o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Então, por exemplo, Deus habita em mim, certo? Deus habita em mim. E o Deus que habita em mim é Jesus Cristo corpóreo? Não. É Deus que está no trono lá em cima? Não, é o Espírito Santo que habita em mim. Mas é o mesmo Deus, é um só. Os 3 são um. Depois você mostra a música. Agora não. Então, esse era digno de abrir, porque ele venceu a morte. Então, se Jesus não vencesse a morte, não seria digno? Não é isso que está dizendo. Está dizendo que ele é digno por ter vencido. Ou seja, antes de Jesus Cristo ter morrido, antes de ter sido ressurreto, né, e vencido a morte, ele não poderia ser aberto, não chegaria o fim. Precisava que todas as coisas fossem cumpridas. É isso. Por isso, lá em Ezequiel não fala sobre isso e aqui fala.
Agora, quem é o leão da tribo de Judá? Raiz de Davi, que venceu a morte? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem que era vindo do céu, que viveu na terra, pagou o preço debaixo da terra. Ele cumpriu os 3 requisitos. Ele veio do céu, ele viveu na terra e morreu debaixo da terra. Ele foi para o inferno. Jesus Cristo, então, venceu em todas as esferas. E por isso era digno de abrir e desatar os seus selos. E aí ele vai olhar. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Então, esse cordeiro morto, representando o próprio Jesus, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. E aí o pessoal, cordeiro com chifre? 7 chifres? Vai explicar aí, ó, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, o que são esses chifres que ele viu? Os Espíritos de Deus. Que Espíritos são esses? Que 7 Espíritos são esses? Aquele que a gente acabou de ler no capítulo anterior. Vocês lembram disso? Esse Espírito, a palavra Espírito, é um dos motivos pelo qual eu nunca preguei sobre Espírito, alma e corpo, é porque esses termos eles se misturam um pouco na Bíblia. Então é difícil. Por exemplo, estou falando isso para a gente tentar definir mais ou menos o que é isso, né? Que são esses espíritos aí? Vamos em Provérbios? Provérbios 16. Eu vou lá rapidinho. 16, se não quiser abrir, não precisa não. 18 e 19. Vai dizer: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, esse espírito aqui que está se falando não é um espírito, um ser. Não é verdade? É melhor ser de espírito humilde. O que é isso? O que a gente entende como sendo isso? De ânimo, né? de motivação ou de inclinação humilde, ser alguém humilde. Jesus disse que Elias veio no espírito, João Batista veio no espírito de Elias. Não quer dizer que era o espírito que morreu de Elias e que fazia. Era a missão, a inclinação de João era a mesma pregação, mesma mensagem, em situações altamente similares, cumprindo o que estava prometendo ali, anunciando as palavras de Deus. Então, é o espírito. Nem sempre quando a Bíblia diz espírito, tem essa visão de espírito da pessoa, entendeu? Também tem texto que vai dizer o espírito. Vamos lá em Romanos? Não, vamos em Gálatas 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, de novo, o espírito de mansidão. A Bíblia ainda vai dizer, lá em 1 João, né? Não precisa abrir não, que diz que a gente tem que provar os espíritos, não é isso? Para ver se eles são de Deus. Então, quando fala em provar os espíritos para ver se são de Deus, está falando de que tipo de espírito? Tipo seres, né? Tipo seres, não anjos, demônios. Está chamando esses seres espirituais de espíritos. Vou falar, provai os espíritos. Vamos ver lá. Como é que tem? Aí eu acho que é ambíguo, né, nesse sentido. Tanto provar os espíritos de seres, quanto provar os espíritos também do âmbito da atividade das pessoas. Será que está querendo falar, está falando de Jesus Cristo com mansidão, com sinceridade, simplicidade de Deus? Ou será que está falando de Jesus Cristo com um coração cheio de mesmo? Ó, olha aqui, ó. Pode ser, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. Então tá falando, pode ser, mas por exemplo, quando fala assim, ele tinha o espírito imundo, era um demônio que tinha nele. Então, espírito é uma palavra difícil, porque tanto pode ser a vida, o sopro de vida de Deus mesmo,
como pode ser o Espírito Santo, lógico, né? Como pode ser esses seres, demônios e tudo mais, como pode ser a própria natureza inclinada do homem aí. Diante disso, por que eu estou trazendo essas possibilidades de espírito? Nunca falei sobre isso, por exemplo, pensando agora, que você Tá. vem pensamento na minha cabeça. Espíritos têm inclinações, obviamente, espirituais. Sim. Tanto Para o bem ou para o mal. para o bem e para o mal. E a alma teria mais conexões à carne. Não, então, eu não vou entrar nisso, porque eu não me sinto seguro de falar isso. A gente pode... confabulando sobre alma e espírito, Acho que é uma possibilidade. é um caminho, né? É um caminho. Assim, a alma tem mais essa inclinação da carne. Porque o espírito, com certeza, tem uma inclinação também, né? Tem uma inclinação. Tem uma inclinação, tem um desejo, uma vontade ali, né? De ser humilde, de ser arrogante, soberbo. Já a alma tem as nossas inclinações carnais, seria isso. Então, e aonde separa um do outro? Como, por exemplo, a pessoa é abandonada por Deus, ela vai procurar o abandono espiritual. Tá, depois a gente entra nisso, porque a gente vai ficar aqui e não vai solucionar essa questão. Mas é um bom caminho. Eu nunca preguei sobre isso, porque tem muita discussão sobre se o ser humano se o ser humano é carne e espírito, né, e alma ligado ali. Não, sim, mas como sendo duas coisas só, e alma e espírito é a mesma coisa. Tem gente que diz que não, que alma não é nada, falou alma e espírito, pode ser qualquer coisa, carne ou não, e tem separação entre os três. O que acontece? Na maioria das vezes que eu vejo alguma explicação sobre isso, versículos são deixados de fora, que são versículos chaves, Samuel. Exatamente. São versículos chaves. Versículos chaves. Isso definitivamente. É. E trazem contradição do que está sendo falado. Exatamente. Assim, a gente está, vamos supor, a gente está falando, espírito pode ser uma inclinação, aí chega um texto claramente dizendo que não é. Você não pode deixar de fora. Você tem que submeter a sua interpretação ao texto. Tem que chegar ao ponto que a gente vai ter coisa que a gente não vai entender mesmo, né? Isso, tem coisa que não vai entender mesmo. Por exemplo, aquele negócio da toda alma vivente. Porque o pessoal fala, não, alma é o seu intelecto. Tá, mas na hora de mandar os animais para a arca, falou toda a alma vivente, falando dos animais. Então os animais têm intelecto? Como é que é isso? Ou seria o espírito? Porque também antes falou do sopro de vida, do espírito. Enfim, confuso nesse momento. Pode ser que um dia mais para frente a gente entenda melhor. O que eu quero dizer? Por que eu estou trazendo essa confusão toda aqui? Que não tem nada a ver com o Apocalipse. Para a gente saber, eu que provoquei, verdade, mas para a gente confabular aqui, quem são esses 7 espíritos de Deus aqui que foram enviados à Terra? Qual seria o mais provável? 7 espíritos que foram enviados à Terra. Quem seria o mais provável? Ué, a gente tinha estudado no capítulo de anos. Que seria o quê? Ué, 7 anos. Isso. Possivelmente. Isso. Espirituais, né? São só espíritos. Exatamente. 7 espíritos de Deus, 7 anjos de Deus, 7 mensageiros de Deus, mas esses são poderosos, né? Porque eles fazem coisas. Eles fazem coisas capazes de mudar dramaticamente o rumo da humanidade. Você descreve o querubim, tem anjos, rodas de olhos que Que enxergam todo lado. Ou seja, eles poderiam facilmente servir de olhos para Deus. Isso, também. Enfim, então são esses 7 aí. E é curioso aqui, por que eu estou trazendo tudo isso também, é que esses 7 espíritos estão no Cordeiro. Vocês repararam isso? Esses 7 espíritos estão no Cordeiro. Então, esses 7 espíritos são ligados a Deus e a Jesus de alguma forma que a gente não consegue explicar. Mas é importante a gente definir isso, porque mais para frente, fala. Mais para frente, você fala aqui. João, quando está lá com o anjo, mesmo João sabendo todas as coisas de Deus, ele se prostra frente ao anjo. Isso. Muita glória. Muita glória, exatamente, né? Mas muita glória por quê, inclusive? Porque provavelmente eles estão manifestando a glória de Jesus Cristo
Sim, amém, eu acredito nisso. E aí ficou impressionado. João, sendo ele quem é, ficou impressionado com o anjo, chegou a se curvar ao anjo. Mas eu ia dizer o seguinte, que mais para frente, quando vai falar da besta, também vão ter chifres, né? E aqui nesse caso aqui os chifres estão fazendo uma... Estou só trazendo confusão para a gente pensar. Não é confusão, porque o que a gente entende, lá vai dizer claramente, Sim. chifres são pessoas. Isso. Não é óbvio, é a mesma coisa. Isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eles estão conectados com o diabo. Assim como esses espíritos estão conectados com o cordeiro, são 7 espíritos que estão no cordeiro, né? Esses indivíduos estarão também totalmente ligados a Satanás, servos mesmos de Satanás. Bom, beleza. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Então, o cordeiro foi lá e tomou o livro do que estava assentado no trono, que é Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, os anciãos, né, os animais que estavam lá, todos eles que tinham glorificado a Deus no seu trono, agora entregaram a glória a quem? Ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro, então, de receber toda a honra e toda a glória. A glória de Deus foi entregue ao Cordeiro. E tem gente que diz que Jesus Cristo não é Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas Ele entregou a sua glória ao Cordeiro. Isso quer dizer que Ele dividiu? Não, porque o Cordeiro é um com Ele. Então eles pegaram lá os seus louvores, né, as orações, tudo, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. É interessante pensar também que no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo, havia muita coisa com incenso, templos e tudo mais. E aqui, em outros textos também, mas aqui, deixa muito claro que o cheiro agradável que chega ao Senhor não é incenso, mas são das orações dos santos. Isso. Por isso que não tem mais esse negócio de incenso nas igrejas. Amém. E apesar da igreja católica Borrifar um foguinho, uma fumacinha nas pessoas. Isso claramente não é de Deus. Sim. Não tem isso. Todos esses rituais, né, acabaram. E eles representam isso. Então, no céu, na visão que João teve, tem lá o incenso. Mas ele está dizendo aqui que é o quê? As nossas orações. Tem gente que usa esse texto aqui, já que mencionou isso, para dizer que quem carrega as nossas orações são os anciãos, anjos e tudo mais. Mas não é isso que eu entendo aqui. Porque eles pegaram as harpas e as orações. O que eu entendo é que as nossas orações e o nosso louvor são utilizados em glória lá no céu. É isso. É como se Deus pegasse, olha esse louvor aqui, ó. Olha essa oração que sincera aqui. Olha que maravilha essa igreja orando, louvando. E isso fosse glorificado a Deus. E a união das igrejas, dos santos, dos salvos, de tudo isso, quando chegar lá no céu, criará um novo cântico, criará um novo louvor, algo que a gente não consegue descrever, mas que tem esse sentido aqui, que o Cordeiro é digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, de com o seu sangue nos comprar. Então é isso que ele está falando. Essa fumaça, esse louvor, são daqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro. É o preço do pagamento, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário é o preço, é o pagamento.
esse preço, esse pagamento foi o sangue do Cordeiro que nos comprou. Amém? Por isso? E de toda tribo, língua, povo e nação. Então, os judeus e tal, não é nada disso. É de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação. Tem gente comprada com o sangue do Cordeiro. Não quer dizer, agora presta atenção, a Bíblia diz que o fim vai chegar quando todos os povos ouvirem, não é isso? Só que aqui o texto está dizendo que o sangue do Cordeiro comprou gente de toda língua, presta muita atenção nisso, de toda língua, de todo povo, de toda nação, toda tribo. Agora eu te pergunto, se Deus comprou alguém lá 1000 anos atrás daquela nação, está cumprido ou não está cumprido? Ele precisa ficar em toda a geração, está escrito de todas as gerações, em todas as tribos, povos, línguas? Não. Então é muito possível que existam povos hoje que não ouviram, não vão ouvir do Evangelho e já estão condenados ao inferno por conta dos seus antepassados, porque já foi feito, aqueles que tinham que ser salvos ali, já foram. Os seus antepassados fecharam, endureceram seus corações, e aquela tribo, povo, nação e língua foi entregue a Satanás e habitam na terra hoje como se fossem Sodoma e Gomorra, à espera da destruição, tão somente isso. Muito bem. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre toda a terra. Então, Deus nos fez, o sangue do Cordeiro nos fez reis e sacerdotes sobre toda a terra, e nós vamos reinar sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, olha quantos, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então, tudo isso são coisas que nós precisamos entregar, porque se Ele é digno de receber, nós temos que entregar. Nós temos que entregar ao Cordeiro poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e graça. E não sei se você reparou, vou falar de novo, Isso. Nós temos que entregar ao Cordeiro poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. São 7 coisas que nós temos que entregar ao Cordeiro. Então, esse espírito pode ter um significado maior ainda, que eu não vou afirmar porque eu não tenho capacidade para isso, mas poderia ser. 13. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Então toda a terra, toda criatura no céu e na terra, debaixo da terra, que estão no mar, os peixes, tudo vão dar o quê? Glória a Deus, poder, honra para todo sempre, graça. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então aqui nós encerramos o capítulo 5. Se há milhões e milhões que a gente são milhões, por exemplo, 1 milhão, 3 milhões é a quantidade de anos que tu estava no céu? Não sei. Milhões de milhões, pode ser milhões vezes milhões, né? É isso que você está perguntando? Pode ser. Aí dá mais de 1 trilhão já sem contar os que caíram. Sendo que nós estamos falando no plural. Não é milhão de milhão. Milhões de milhões. Sem contar. Então você imagina, as pessoas falam: a terra está superpopulosa. Superpopulosa é o mal da terra. Inclusive, tem uma série que é Sweet Tooth. Já viram Sweet Tooth? Eu vi 2 temporadas. E eu vi 2.
Falta a terceira, que lançou agora. E no Netflix. É curioso, a ideia do Sweet Tooth, olha como é que Satanás é, né? A gente fica vendo as coisas do diabo para ver como é que funciona a mente do inimigo, né? A história do negócio são híbridos, né? Seres humanos híbridos com animais. Já viu isso, não? O menininho que tem um chifre de viado. Então, híbridos. O conceito, eu não sei a temporada final o que vai dizer, mas eu acredito, pelo conceito que está sendo demonstrado aí, é que os seres humanos estão morrendo, vão acabar e vão ficar os híbridos. A ideia seria mais ou menos essa, entende? Como é que o diabo faz as coisas? Vão alimentando as coisas. Nós vamos ver em Apocalipse que vão chegar no mundo uma série de seres bizarros, seres esquisitos. Tem texto que vai dizer de personagens com asas, com um monte de coisa que vão atacar os cristãos por aí. E eu acredito que a gente não sabe se isso vai ser literal ou não. Eu acredito que essas analogias que são expostas nos filmes, nas séries, nos jogos de videogame, são para nos preparar a receber os demônios que vão ser soltos. Como se fossem alienígenas, tudo que tem a ver, trolls, alienígenas, não sei o quê. Como treinar o seu dragão, para você ficar íntimo das bestas que vão sair do abismo. E você não querer o mal delas, você vai falar assim, poxa, são animais, são seres especiais, e aí vão com isso adorar a Satanás. Enfim, não tem muito a ver com o texto nesse momento, mas terá no futuro. Então, alguma coisa a mais sobre o Apocalipse? Por exemplo, 1 milhão vezes 1 milhão é 1 trilhão. Hoje tem 7 milhões de pessoas no mundo. Se cair 1/3 dos anos na Terra, que foi falado, tem facilmente um demônio para cada um. Ah, é? Um demônio para atormentar cada um. Agora sim, quando a gente chegar nessa parte dos demônios atacando, pergunta. Mas ele falou que não é todo mundo que pode ser atacado por um demônio assim, ficar endemoniado. Não. Nesse caso não vai ser ficar endemoniado, não. É matar mesmo. É atacar literalmente, fisicamente e matar os cristãos, perseguir. Mas vai ter uma galera que vai se salvar, vai ser exilada. A gente vai chegar lá. Alguma coisa mais? Não? Então são trilhões e trilhões de pessoas e... Aliás, milhões de pessoas, de seres nos céus, vai cair 1/3, é muito demônio para atacar muita gente. Mas ele não fala, ele só não fala milhões de milhões, como ele fala... Milhares de milhares. Milhares e milhares. Isso. E ainda tem depois um exército, esse exército que vai atacar, se não estou enganado, diz o número de 200 milhões de pessoas para atacar. 200 milhões é uma coisa absurda no exército. Mas enfim, estamos encerrados por hoje.